Senhor, mais uma vez te pedir, Espírito Santo, obrigado, Senhor, por esse louvor, obrigado, Senhor, por mais oportunidade na tua casa, Pai, em nome do Senhor, nesta noite, ó Pai, abençoa o teu servo, o anjo da igreja, Senhor, que venha trazer, ó Pai, a palavra em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, em nome de Jesus, enche ele da tua graça, da tua unção, fala na boca do teu servo aqui nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, e assim agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, glória. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia lá em Neemias. Capítulo 4. Neemias capítulo 1, verso 4. Aleluia. Deus é bom e Ele é fiel na vida daqueles que confiam nele, que põem a sua confiança nele. A Bíblia diz que nós somos infiel, mas todavia Deus, Ele permanece fiel. Livro do profeta Neemias, está depois de 2 Crônica, livro de Esdras, Neemias, glória a Deus. 2 Crônica, e diz, capítulo 7, 14: se o meu povo que chama pelo meu nome. 2 Crônica, Esdras, Neemias. Neemias capítulo 1, verso 4. Amém. Glória a Deus. Vai dizer assim a palavra do Senhor: e sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e tive jejuado e orando perante o Deus do céu, e disse: ah, Senhor, Deus do céu, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Esteja, pois, atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teu servo, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai. Amém. Amado Deus e eterno Pai, meu Deus, a tua palavra, meu Pai, ela foi lida. Meu Deus, nessa noite, ó Pai, eu te peço, meu Deus, me dá graça, meu Pai, mediante de tudo aquilo que eu estudei, de tudo aquilo, meu Pai, a qual o Senhor me revelava por intermédio da tua palavra. Senhor, que o Senhor venha falar, meu Pai, ao meu coração. Ó Deus, que o Senhor venha falar, meu Pai, ao coração da tua igreja aqui nesta noite. Que o Senhor, meu Pai, é aquele que é digno de honra, digno de glória, digno de poder e autoridade. Ó Pai, por isso, em nome de Jesus Cristo, prepara o coração dos teus filhos, prepara o coração da tua igreja, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, e toda a igreja poder nos assentar glorificando o nome santo de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor nesta noite, porque Ele é bom e Ele se faz presente no nosso meio. Irmãos, a Bíblia, ela é complexa em dizer que Deus, Ele sempre levantou, por cerca de períodos de dificuldade, homens valentes, homens que tinham coragem de exercer o propósito de Deus, a qual Ele tinha por intermédio do Espírito Santo para resgatar o seu povo, sempre que o seu povo estava em aperto. E hoje, irmão, nós vamos relatar de um homem, o homem a qual a nossa irmã no início ela citou. Estava longe da sua casa, estava longe da sua família, mas o seu coração estava lá, o seu coração estava com o seu povo. Hoje nós vamos relatar a história de Neemias.
A história de Neemias começa durante o cativeiro babilônico, o cativeiro da Pérsia. A Bíblia diz, irmão, que quando o povo israelita, o povo judeu, o povo do sul, o povo do norte, eles foram levados a cativo perante os seus inimigos, porque embora, irmãos, tenham sido fiel na nossa vida, não é mistério que muitos inimigos se levantam contra a nossa vida sem motivo. E o povo de Deus naquela época, ele tinha muitos inimigos, e hoje não é diferente. Mas mesmo nós tendo os inimigos, nós temos que ter temor do Senhor, nós temos que ser obedientes à sua palavra, porque Deus o guarda e Deus os livra, aquele que é fiel à sua palavra. A Bíblia diz que o povo peca, o povo faz coisa desagradável aos olhos do Senhor. Deus permite o povo ser levado a cativo. Então a Bíblia diz que os anos se passam, e a Bíblia diz, irmão, que Neemias, ele consulta alguns dos seus irmãos acerca do povo de Judá, acerca do povo que está em Jerusalém. A Bíblia diz que alguns dos seus irmãos relata a situação do povo de Neemias, da família de Neemias, porque o povo de Deus, ele é uma família, irmão. O povo de Deus é aquele que o irmão está necessitado de algo, ele se une em força. Nós somos uma família em Cristo Jesus. E Neemias, sabendo da situação a qual o povo de Judá, o povo de Israel se encontrava, a Bíblia diz que Neemias, no capítulo a qual nós lemos, e sucedeu que ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e tive jejuando e orando perante o Deus do céu. Eu não sei qual é a peleja da igreja, eu não sei qual é a tua dificuldade que tu enfrenta no dia a dia, mas aqui eu já abro um parênteses. Nós temos que aprender como Neemias. Neemias, diante do problema, diante de uma dificuldade, o que ele fez? Ele orou, ele jejuou, ele clamou ao seu Deus. Em meio à luta, em meio à guerra, em meio à peleja, a igreja ela tem que orar, a igreja ela tem que clamar ao Senhor. Não importa a tua luta, a tua dificuldade, você tem que clamar ao Senhor, porque todo aquele que se humilha aos pés do Senhor, como está escrito lá em Lamentações capítulo 3, 29, bota a boca no pó, talvez haja esperança. E a Bíblia diz que assim fez Neemias. Neemias, ele desceu no pó, ele clamou, ele não aceitou aquela situação, porque, irmão, se a dor do teu irmão não te comove, se você não sentir nada com aquilo que o teu irmão está passando, a tua ferida é maior do que a dele, a tua doença é maior do que a dele. Mas a Bíblia diz que aqui Neemias, quando ele ouve falar de um dos seus irmãos, que o povo está em miséria em Jerusalém, atenta os seus ouvidos. A Bíblia diz que agora Neemias, ele ouve falar que os muros estão derrubados, as muralhas do muro estão caindo, os portões queimados, e o povo está disperso, o povo está sofrendo. E a Bíblia diz que agora Neemias, ele se entristece perante o rei Artaxerxes. Eu não sou bom em palavra não, o rei Artaxerxes, irmão. É um mistério assim. E a Bíblia diz que Neemias, ele era copeiro do rei. Copeiro era aquele que experimentava. Olha para cá para ver se tu pega. A Bíblia diz que o rei, ele ia tomar um suco ou vinho naquela época, tudo que o rei ia comer passava primeiro por Neemias, porque se tivesse envenenado ou contaminado, quem comia era Neemias. Mas a Bíblia fala, irmão, está escrito: se alguma coisa mortífera nos mordeu, se nós comermos alguma coisa envenenada, consagrada, não vai nos causar dano nenhum. A Bíblia diz que Neemias está diante deste rei com um propósito que Deus já tinha na vida de Neemias. Talvez, irmãos, Deus nos permite estar em vários lugares, em várias situações, mas em tudo Deus, ele tem um propósito. Em tudo Deus, ele tem um propósito. Aleluia. A Bíblia diz, irmão, que ele sempre se apresentava diante do rei com alegria, com o rosto, com o semblante alegre. Só que depois que ele soube dessa notícia, ele ficou muito triste. Eu não gosto de ver notícia ruim não, igreja. Às vezes me coloca no Google atribulado aqui, eu sou o primeiro a sair, não gosto não.
Aquelas pessoas caídas, matar, de tiro, acidente, com perna para um lado, braço para o outro, eu não gosto não, já são logo. Notícia ruim. A Bíblia diz que quando Neemias entra triste, irmão, o rei ele percebe que Neemias entra triste, e ele ora a Deus, e ele clama ao seu rei Artaxerxes. Eu vou falar o nome desse rei, não é atribulado, o nome é muito complicado. E perante o seu rei, a Bíblia diz que ele clama e fala: como eu posso estar alegre se o meu povo da minha cidade onde eu moro, tem um aqui que é da Bahia, eu sou da Bahia, né? Tem outro que é de outro lugar, de outro circo vizinho, tem outro que é de outro lugar. Irmão, quem falar que não tem saudade da sua terra natal é mentiroso, irmão. Eu tenho saudade da minha terra natal. E a Bíblia diz que Neemias, ele sentiu, aleluia, tristeza, porque ele estava longe do seu povo. E a Bíblia diz que o rei percebeu e perguntou a Neemias o que estava acontecendo. Irmãos, olha para cá para ver se tu pega. Você tem que contar para Deus os seus problemas, porque Ele pode te ajudar. Neemias, ele sabia que o rei tinha autoridade de dar carta a ele, de liberar ele, para ele ir socorrer o teu povo. Sabe o que eu quero te dizer, irmão? Muitas das vezes nós desabafamos em vários lugares com pessoas que não é para desabafar, nós conversamos coisas que não é para conversar com certas pessoas, mas Neemias ele fez diferente. Ele foi diante daquele que podia ajudar ele. Sabe o que Deus está dizendo? É para você depositar mais a sua confiança nele, é para você depender mais dele, é para você confiar nele, porque só ele pode te ajudar. Oh glória, aleluia. A Bíblia diz, irmão, que aqueles muros de Jerusalém estavam no período de 93 anos derrubados. Ninguém se dispôs a fazer nada, ninguém se moveu em fazer nada. Irmãos, pode ter a certeza, aquilo que ninguém faz, quando você começar a fazer, tem pessoas que ficam incomodadas. Eu já estou aqui há tanto tempo, ela chegou agora. Eu já estou aqui há tanto tempo e ele chegou agora. Como pode, irmão? Porque tem coisas que é para você fazer, você não faz, os outros fazem. A Bíblia diz que agora Neemias, ele recebe a autoridade do rei, e ele pede ao seu rei cartas para passar durante a cidade. Ele pede mais outra carta para pegar lenha, madeira, para construir os muros. Ele concede a autoridade, irmão, porque Neemias acreditou naquilo que ninguém acreditava. Ainda, irmão, que a situação sua não está, aleluia, do jeito que você queria, não está do jeito favorável como você esperava. Eu quero te dizer nessa noite, você tem que acreditar naquilo que Deus falou para a tua vida. Se Deus falou que vai salvar o teu filho, Ele vai salvar. Se Deus falou que vai salvar, aleluia, o teu esposo, a tua esposa, o teu pai, a tua mãe, Ele vai salvar. Mas você tem que acreditar, porque, irmão, durante 93 anos, a Bíblia fala que os muros de Jerusalém estavam derribados, irmão. E Neemias, ele se dispôs a ir construir o muro. É agora que eu entro, irmão. Mas a Bíblia diz que quando Neemias, ele se dispôs, ele se levanta para ir construir os muros, irmão. Sempre tem alguém para se levantar, irmão. Aquilo que eu preguei outro dia, quando você é cheio do Espírito Santo, quando você se dispõe a fazer as coisas para Deus, a socorrer uma alma aflita, o inimigo sempre levanta, irmão. Sempre levanta. A Bíblia diz que agora Neemias, ele chega em Jerusalém, ele chega até aquele povo, e quando vendo Sambalate e Tobias que Neemias está em Jerusalém, ele procurou ajuda o povo, e eles ficaram ali, irmão, durante 3 dias. Neemias, mas ele não falou nada para Tobias e nem Sambalate, e entre outros que ali estavam, irmão, porque tem certas coisas que você não pode contar para qualquer um, irmão, porque tem gente, irmão, que quer saber do teu problema para depois te deixar mal, para falar mal de você pelas costas. E assim Neemias, ele deu uma volta pela cidade, ele olha a cidade, ele vê que a situação da cidade não é favorável. Neemias começa a rodear a cidade, ele começa a preparar, ele começa agora a se dispor. A Bíblia diz que Sambalate e Tobias ali zombavam dele, irmão, mas Neemias, ele reuniu força com alguns sacerdotes e alguns irmãos ali de Judá, e começaram mesmo assim a reconstruir os muros. Irmão, você sabe o que é 93 anos, irmãos?
Quem lembra da história daquele coxo? Ele está na igreja desde o seu nascimento, 40 anos na porta da igreja, irmão. Ninguém fez nada por ele. Mas quando Pedro e João chegou cheio do Espírito Santo, que estendeu a mão para aquele homem, cheio do Espírito Santo, sabe o que aconteceu com ele? Levaram ele dentro de uma cela, irmão, a couro. Espancaram Pedro. Por quê, irmão? Porque quando você se levanta para fazer algo pela vida de alguém, o diabo ele vai ficar furioso, irmão. O inimigo ele não aceita, irmão, você ajudar alguém. E aqui eu escrevi algo, irmão. Os inimigos, ouvindo que Neemias, com todo o povo, construiu os muros, intentou contra Neemias. Aqui no verso 4, verso 1, a Bíblia vai dizer assim que: e sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificamos o muro, ardeu-se em ira, e se indignou muito, e os cananeus e dos judeus, e falaram na presença de seus irmãos e dos exércitos de Samaria, e disse: que faremos? Estes fracos judeus, permite-lhe a isso sacrificar, acabaram num só dia, vivificando dos montões do pó e da pedra, e fomos queimados. Ou seja, irmão, quando Neemias ele se prontificou para construir o muro, a Bíblia diz, irmão, que agora Sanbalates e Tobias, eles enfureceram, eles ficaram com grande ira, irmão. Eles se levantaram contra a vida de Neemias e contra a vida do povo, irmão. E o povo ali ficou apavorado. Mas o líder, irmão, ele sempre tem que ter estratégia para não deixar o povo apavorado. Neemias ele chama o povo e conversa com o povo e fala: não tem mais, porque o Senhor ele é com nós. Não tem mais, porque o Senhor é convosco. Irmão, não adianta intentar contra a obra de Deus, contra o ministério, contra o chamado que Deus tem na tua vida. Porque se foi Deus que te chamou, se foi Ele que te escolheu, Ele te garante vitória. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Vai pegar, irmão, vai pegar. Começa devagar, mas vai pegar. A Bíblia diz, irmão, que naquela época os muros e os portões de uma cidade simbolizavam a sua força e a sua dignidade. Talvez você perdeu as forças para orar. Talvez as pessoas não te vejam mais como aquela mulher de Deus. Talvez as pessoas não te vejam mais como aquele homem de Deus. Mas Deus está enviando socorro para a tua vida. Deus está enviando fortalecimento sobre a tua vida. Ele vai te dar vitória porque você não está só. Você não está desamparado. Ele vai devolver a tua dignidade. Ele vai devolver a tua força. Mas você tem que orar. Você tem que jejuar. Você tem que buscar a presença dele, porque ele sim pode te ajudar. Glória. Neemias, dotado de grande fé, determinado, humilde, focado, confiante na vontade de Deus. Você tem que estar determinado naquilo que Deus falou na tua vida. A mensagem é simples, irmão. Um macarrãozinho com feijão, com bife, com arroz. É simples, mas se você vê a grandeza, irmão, desta palavra, a Bíblia diz que Neemias agora com toda humildade, focado, confiante, mesmo os inimigos se levantando contra a vida de Neemias, ele estava focado em fazer aquilo que ele tinha confiado ao Senhor. Porque, irmão, no versículo que nós lemos, a Bíblia diz que Neemias ele clama ao Senhor. Neemias, quando ele ouve aquelas palavras, ele chorou e ele lamentou. Sabe quando foi o período de oração e de jejum de Neemias? Foram 4 meses, irmãos. 4 meses. Talvez você tenha feito campanha, você tenha orado, você tenha clamado, e ainda não chegou o milagre na tua vida. Sabe por quê, irmão? A Bíblia diz que Daniel também ele orava ao Senhor, e no período de 21 dias, no primeiro dia Deus ouviu a oração dele. Mas tem batalhas que é tão travada, que tu tem clamado, mas continua clamando que Deus ele vai te responder. Continua clamando que Deus ele vai te dar vitória, irmão. Glória. Mesmo Sanbalate e Tobias se levantando contra Neemias, ele não desanimou. Por que tu quer desanimar da caminhada, mulher? Por que tu estás tão desanimada? Por que tu quer parar? Deus, assim como Neemias, ele quer que você tampe a brecha. Deus está falando com pessoas neste lugar. Assim como Deus falou com Neemias, ele foi para tampar a brecha. Você tem que tampar as brechas lá naquela casa, porque tu és uma autoridade. Você perdeu, aleluia, a sua dignidade. Você perdeu a sua força. Por quê? Porque você está lutando da maneira errada. Mas Neemias ele já começou a lutar
aquela batalha em jejum e oração. A casta de demônios, irmãos, que só sai através de jejum e oração. Alguns irmãos esteve aqui numa batalha comigo. Experiências novas que Deus está nos dando. E às vezes você fala, meu Deus, que mistério é esse, irmão? Porque o diabo, ele não descansa enquanto ele não derrama inocente. Satanás intentou quando o propósito de Neemias de construir o muro. E aqui, irmão, vai escrever algo. Neemias sabia que Deus era com ele. Quando Neemias ficou sabendo que os portões e os muros tinham sido derrubados, ele orou a Deus durante 4 meses, jejuando e orando. Você não pode ir para frente de uma batalha vazio. Você tem que ir revestido de poder e autoridade. O crente não pode andar vazio não, irmão. O diabo sabe quando tu está vazio. O diabo sabe quando tu não está orando. O diabo não respeita o tanto de conhecimento que tu tem, o doutorado, a teologia, o canudo, pode ser o que for, mas ele respeita a autoridade que está dentro de você, irmão. Ele respeita aquilo que habita dentro de você. E Neemias, ele sabia o que ele ia enfrentar lá na frente, mulher. Tu não está entendendo. Deus tem dado um livramento lá dentro. Deus permitiu as coisas acontecerem em coisas que não foi nada a ver. Sabe por quê? Deus permitiu o vento soprar naquele lugar, mas foi para não tocar nos teus. Tu não tem percebido nada. Deus está falando. Deus está falando nessa noite. Deus está falando. Oh, glória. Ei, glória, decanta, palavra séria. Você tem que ir revestido de poder e autoridade. Você não pode ficar vazio. Quando Neemias ele ouve da boca dos seus irmãos que os muros de Jerusalém e os portões foram derrubados e o povo estava em ruína, irmão, Neemias assentou e chorou e foi orar ao Senhor durante 4 meses, orando e jejuando. Sabe o que eu quero te dizer, irmão? Tem alguém na prova, tem alguém na luta, ora por ele. Tem alguém sofrendo, irmão, tem alguém passando por alguma dificuldade, ora por ele. Se não me falha a memória, irmão, está lá em Romanos, não vou citar o versículo não, já quero pedir perdão aos irmãos aqui. Eu quero pedir perdão a vocês, porque o versículo que eu falei, irmão, lá em Mateus, é Mateus capítulo 14, 28, não é 14, 28, não, errei, esse dia eu falei aqui. Então eu não vou citar o que está escrito em Romanos, mas lá em Romanos está escrito assim, ó: alegra com os que se alegram e chora com os que choram. Neemias mesmo, ele estando longe do seu povo, Neemias, irmão, ele estava bem. Neemias, todo mundo queria estar no lugar de Neemias. Neemias, ele estava numa regalia tremenda, irmão, mas Neemias, ele se preocupou com o seu povo, irmão. Tem crente que não está preocupado nenhum com o outro. Tem crente que passa na rua, não dá nem a paz do Senhor para o outro. Eu fico com o pescoço duro, só olhando, doido para dar a paz do Senhor, eles passam. Eu falo, meu Deus do céu. Tem uns que dá a paz do Senhor. Esse dia eu peguei e foi, não vou falar não, porque está gravando, foi outra religião ali. Aqueles que não desistem, vai de porta em porta. Aqueles ali não desistem não. De manhã cedo está lá nas portas, vai e não desiste. Eu vi um bocado tudo incomodado, não sei que era crente. Falei, Pai Senhor, irmão. Eu assim, falei, oxe, nem a paz dele, irmão. Como é que pode, igreja? A Bíblia diz aqui que Neemias ele se preocupou, irmão. E Neemias agora ele entra numa batalha espiritual, a qual Sanbalates e Tobias, irmãos, e alguns ali que estavam coligados com ele, se levantaram e tentaram contra o propósito que Deus tinha na vida de Neemias. Mas Neemias ele tinha a autoridade de Deus. Tu não entendeu o que eu falei? As pessoas vão se levantar contra a tua vida. As pessoas vão querer lutar de todo jeito para te parar, para você desistir do propósito, irmão. Mas o que eles não sabem é que você ora a Deus, que você clama a Ele. Todo dia quando você está fraco, quando você quer desistir, quando você quer parar, você clama a Deus por misericórdia. Você ora a Ele e diz, Deus me ajuda, Senhor, porque eu não estou aguentando mais orar, porque eu não estou aguentando mais jejuar, porque eu não estou orando como antigamente, porque eu não estou conseguindo mais, Senhor, entrar naquela conexão espiritual. Porque, irmão, a Sanbalates e Tobias, o que é isso, pastor? Demônios no mundo espiritual, lutando contra a tua vida, para que você não ora, para que você não jejua. Aqui Sanbalates e Tobias significam os inimigos do mundo espiritual. Satanás não quer que você ore, ele não quer que você lê, ele não quer que você busque. Irmão, quer ver um trem atribulado desse aqui, irmão? Você começa a ler esse trem aqui,
Você começa a ler de novo, irmão. Tem dias que eu falo, tá pedindo a capa, tudo, que toma tudo. Eu vou dormir um tiquinho, depois eu já acordo mais esperto e vou ler de novo. Porque é uma batalha espiritual. O inimigo não quer que nós buscamos as coisas de Deus. Ou seja, ele quer impedir o propósito de Deus. Mas quando você está revestido de poder e autoridade, o inimigo ele pode até se levantar, igreja. Mas o propósito que Deus tem é muito maior. Não importa quem se levanta contra a tua vida. Se Deus falou que é com você, Ele vai garantir vitória. A Bíblia diz que agora Sanbalate e Tobias, ele chega diante do povo e começa a amedrontar o povo, irmão. Se uma coisa que Satanás gosta de amedrontar o povo de Deus. Tem vezes que eu estou numa batalha espiritual, o diabo doido para voar na minha garganta, mas como a gente está revestido de poder e autoridade, a gente não pode ter medo, irmão, do diabo. Porque se o crente tem medo do diabo, alguma coisa está errada na vida dele. A Bíblia diz que Sanbalate e Tobias fez de tudo, irmão, para parar Neemias, para não construir o muro de Jerusalém. A Bíblia diz que eles enviaram carta para querer conversar com Neemias. Irmão, mas o crente que tem discernimento espiritual, irmão, ele não vai, irmão, se deixar ser iludido, se deixar ser enganado pelo inimigo. Porque muitas das vezes, por mais que o crente ore, por mais que o crente busque, irmão, ele tem que ter discernimento espiritual. Sanbalate e Tobias está construindo. Aí a Bíblia diz que agora Sanbalate e Tobias não, Neemias está construindo. Agora Sanbalate e Tobias, ele chega dizendo: se uma raposa vier e soprar o vento desse muro, está dizendo o inimigo, se o inimigo voltar a invadir este lugar vai cair. Ou seja, o que eu entendo, irmão, tem gente, irmão, torcendo para você cair, tem gente torcendo para você parar, para você desistir, mas eu te digo, na parte de Deus você não vai parar. Eu sinto por mim, irmão. Tem muitos pastores que não têm ousadia de falar, mas eu falo, irmão. Tem hora que dá vontade de fazer assim no balde, assim, ó. É mesmo, pastor? É, não. Irmãos, sangue de Jesus tem poder, mas eu tenho que falar, irmão. A carne é tão atribulada, tem hora que a gente fica até com vontade de pecar, irmão. Pastor, que isso, pastor? Verdade. A Bíblia fala que Jesus, ele diz para o discípulo vigiar, porque a carne é fraca, mas o Espírito é. Dá lugar à carne para tu ver. Não esteja no jejum, na oração para tu ver, não. Irmão, se a gente for olhar, a carne é pior do que o diabo, irmão. Que é isso, pastor? Onde o Senhor me prova isso? Jesus chamou os discípulos para orar, chamou os discípulos para buscar a presença dele. Sabe como que os discípulos estavam? Não está dormindo não, né, bicho? Eu estou de olho em tudo. Pastor chato, viu? Os discípulos estavam dormindo, irmão. Mas Neemias aqui, irmão, mesmo os inimigos tentando contra a vida dele, irmão, ele estava focado naquilo que Deus chamou ele para fazer. Você tem que estar focado naquilo que Deus chamou para você fazer, irmão. Às vezes a minha maior dificuldade, irmão, às vezes no início da caminhada, quando nós abrimos a igreja lá, viemos para cá, eram essas portas abertas. E teve um período no começo da caminhada que eu preocupado, eu não dormia, ficava atribulado. Eu falei: Senhor, esse negócio não é do Senhor não, vou fechar aquele trem, vou ficar em paz, eu vou descansar, vou congregar em outro lugar, irmão. Com o tempo, irmão, Deus ele foi acalmando no meu coração, e eu aprendi a descansar nele. Mas sabe como, irmão? Com jejum e oração. Neemias sabendo que mesmo os inimigos se levantaram, irmão, a Bíblia diz que Neemias ele usou estratégia. Ele colocou guarda, ele colocou alguns que estavam ali para vigiar. E Neemias, irmãos, olha o que ele fez, irmão. Neemias ele estava trabalhando, mas ele estava com a espada na mão. O salmista Davi disse: eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Irmão, você tem que estar 24 horas, Efésios capítulo 6, versículo 10, revertido da palavra, revertido da armadura de Deus, revertido da coraça, do escudo, irmão, do broquel, do capacete, que é a palavra de Deus. Neemias ele estava trabalhando, mas ele estava vigilante, irmão. Você lembra quando o Gideão foi para a guerra? Deus mandou chamar alguns para ir com ele. Aí mandou fazer ali algumas comparações para ver aqueles que iam vigiar durante a guerra, durante a peleja. Tem crente, irmão, que pensa que só jejuando, só orando tá bom, irmão. O crente ele tem que ser ação. Não adianta só orar. Tem que ter ação, tem que ter atitude. E a Bíblia diz que Neemias ele tinha sempre atitude em construir os muros de Jerusalém. E agora a Bíblia diz aqui, irmão,
e enviando-lhe mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande, de modo que não poderei descer, porque cessarei esta obra enquanto deixasse e for ter convosco. O soldado, irmão, de serviço de Deus, ele não pode se envolver com as coisas alheias. Já teve situação de eu sair da minha cama de madrugada e atender irmãos. Teve uma situação que a irmã me ligou 2 da madrugada. Eu não atendi, porque eu falo, meu zap é desligado de madrugada, eu não atendo não, porque se quer eu falo, me liga direto que eu atendo. E no outro dia eu estava no mar, Deus falou, vai lá. E eu falei, meu Deus, mexer com o capeta uma hora dessa, Senhor. Aí eu estou no mar, daí a pouco o telefone toca. Mas pastor, o senhor tem que ir, porque se você não ir, a irmãzinha vai ficar dodói. Não foi tu não, Chico. A irmãzinha vai ficar bicuda. Eu falei, tá bom, irmão, eu vou. Aí quando eu cheguei lá, irmão, porque, irmão, quem ora, irmão, quem ora, ô glória, você não conhece a árvore, não é pelo conhecimento, não, você conhece a árvore, é pelo fruto. O diabo te conhece pelo fruto que você carrega aí dentro. Quando eu cheguei na porta da casa da irmã, os cabelos do braço, eu vi assim. Ai, meu Deus, o negócio que tá estranho. A irmã, como daqui lá na porta, irmão, da igreja. A irmã, quando ela já me viu, mas não foi a irmã, foi o demônio que estava dentro dela. Na hora que já me viu. E aí os irmãos ficam tudo aí para mim. Eu falei, bonito, vocês tudo esperando o pastor. Vocês é crente, vocês congregam lá na minha igreja, vocês têm autoridade. Ah, pastor, eu fico assim, é que eu não estou orando, é que eu não estou nem o quê. Sabe, irmão? O crente, ele tem que estar revestido de autoridade. Por quê, irmão? Quando você está aqui dentro, você está fazendo uma grande obra. E o Senhor nesta obra, Ele conta contigo, irmão. Ele conta contigo, conta com você para a batalha. A Bíblia diz, irmão, que Neemias estava ali construindo os muros firmemente. Sabe quantas vezes o inimigo tentou contra a vida de Neemias? Durante 4, 5 vezes, querendo tirar o foco dele. Assim o inimigo, todas as vezes ele tenta tirar o teu foco, de você não caminhar, de você estar na presença de Deus. Mas você precisa permanecer no foco, porque você, aleluia, tem uma grande obra para concluir, porque Deus, Ele conta com você para que essa obra seja concluída. Aonde essa obra, pastor? Me explica. Na sua casa. Você precisa ganhar os teus, porque Ele tem que espelhar em você. Eu já disse isso, irmão. Na minha família só tem um de cristão, só tem um de crente. E às vezes eu falo assim, meu Deus, eu vou morrer, minha família, alguém vai morrer. Eu falei, eu não aceito. Não aceito. Teve um dia que eu cheguei lá no quarto, lá eu estou conjecturando. Os irmãos não é bom que vocês pegam, né? Nós não é bom não, irmão. Aqui na igreja nós parece tudo anjinho, né? Tudo bonitinho. Mas nós veio do mundo, irmão. Vocês vão entender, vocês vão pegar. Cheguei lá no quarto da minha avó, tá um trio lá de todo tamanho, lá uma vela acesa. Eu falei, que diabo é isso? Esse semestre. Você deve velho, irmão. Você devela, meu irmão, para quem está nas trevas. A senhora tem que ser luz. A Bíblia fala para nós ser mais compreensivos com os idosos, com um jeitinho, com o outro ali, irmão. Mas eu não aceito perder a minha família para Sambalá e Tobias. Eu não aceito perder a minha família para o diabo. A Bíblia vai dizer, irmão, que esses muros aqui, irmão, eu posso conjecturar. É aquilo que parece impossível para a tua vida. Mas sabe como você vai vencer essa tua luta, essa tua peleja? Com jejum e oração. Porque Neemias, ele sabia da batalha que ele enfrentar. Ele foi revertido. O inimigo tentou lançar dados invertidos contra aquele povo que estava com Neemias, irmão. Mas mesmo assim não pode resistir. Porque a Bíblia diz, irmão, ai daquele que toca no povo de Deus. Ai daquele que tocar em ti, irmão. A Bíblia diz, não maltrateis os meus profetas e não toqueis nos meus ungidos. E a Bíblia diz que Neemias, ele está vigilante com aquele povo. A Bíblia diz que Neemias, ele está para construir os muros, porque é aquele negócio, irmão. Olha para ver se tu pega. Quando ninguém está fazendo, quando você começa a fazer, tem pessoas que querem ganhar ponto nas suas costas. Tem pessoas que se aproximam depois que está tudo pronto só para... Não é porque hoje tem um mistério não. Cadê o mistério? Você não trouxe não, né? Não é por causa disso que eu estou falando isso não, irmão. Porque tem pessoas que só querem pronto. E depois, irmão, chega querendo se gloriar. Mas Neemias, ele disse para Sambalá, Tobias e algum que estava ali, estou fazendo uma grande obra. Irmãos, o inimigo é tão astuto que às vezes ele inventa mentira contra você. A Bíblia diz que aqui que alguns que estavam com Sambalá e Tobias enviaram cartas, irmãos, para tentar entrar na mente de Tobias. Mas você tem que estar sua mente blindada com o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o inimigo, ele vem, irmão. Ele tentou com Jesus. Quantas
dias, 3 vezes, 3 dias não, 3 vezes com Jesus. E esse é o crente, todo dia ele tenta contra a nossa vida, mas você tem que resistir ele na palavra, na oração, porque quando o inimigo vem contra você, você tem que usar a palavra. A Bíblia diz que o diabo chegou, manda transformar essa pedra em pão. Jesus respondeu na palavra, nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que sai da boca é de. O inimigo mandou ele se prostrar diante dele, mas Jesus disse: somente ao Senhor teu Deus você vai se prostrar. A Bíblia diz que o inimigo mandou Jesus pular do espinhadeiro, que estava escrito na Bíblia que vai dar ordem aos seus anjos ao teu respeito, mas Jesus respondeu na palavra: não tentarás o Senhor teu Deus. Vai doer um pouquinho, mas eu vou falar. Tu tem tentado o Senhor teu Deus com as tuas atitudes. Cuidado, viu? Deus, ele é amor, mas uma hora ele deixa acontecer alguma coisa para ver se tu desperta. Você tem que se despertar, irmão, porque Sanbalates e Tobias, ele não dorme, ele sempre fica ali, irmão, procurando uma brecha, uma oportunidade para querer nos tragar, irmão, e para nós sinalizar, irmão, com chave de ouro, irmão. A conclusão é: Deus te chamou para você fazer uma grande obra, mesmo com muitos se levantando, você não pode parar. Deus conta com você para esta obra. Deus, ele não precisa de ninguém, irmão. Deus precisa de nós, sim ou não? Ele conta com nós, ele não precisa de nós, não, irmão. É a gente que precisa dele. É nós que somos dependentes dele. Irmão, Deus era tão amor para com a gente. Deus, ele é amor. Mas a Bíblia diz que Deus, ele se aproximava para o homem. A Bíblia diz que Deus, ele se apresentava até Adão todas as tardezinhas. E hoje nós temos que pagar um preço. Nós temos que ir até ele, irmão. Porque a Bíblia diz, irmão, que Neemias estava com Deus, mas muitos daqueles que se levantaram contra a vida dele, irmão, já tinham perdido o foco. Sabe o que Deus está dizendo nessa noite? Não perca o foco. Não perca o foco daquilo que ele tem sobre a sua vida. Mesmo muitos se levantando contra você, você não pode parar, porque Deus conta você nesta obra. Deus conta com você nesta obra. Bate no seu peito e diz: Deus conta comigo nesta obra. Deus conta comigo nesta obra. Eu não estou falando nessa igreja não, irmão. É na obra espiritual, para você desfazer as obras do inimigo. Porque lá em Isaías 61 a Bíblia diz que o Espírito Santo era sobre Jesus. Jesus, ele prometeu: você tem o Espírito Santo sobre a tua vida. Por isso ele conta com você para desfazer as obras dos inimigos. Ele conta com você para você edificar o muro, para você, aleluia, levantar aquele que está caído, aquele que desistiu, aquele que está fraco na fé. Ele conta com você, porque outrora você era doença, mas você hoje é remédio. Você é remédio, você é remédio. Deus conta com você para adorá-lo. Deus conta com você, igreja. A quem hei de enviar, a quem há de ir por mim? Você vai dizer para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Neemias, ele estava na brecha, irmão. Para mim concluir aqui, eu finalizo para nós ministrarmos a ceia. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e tive jejuado e orando perante o Deus dos céus. A Bíblia diz lá no Salmo 121 que Deus que criou os céus e Ele tem todo o poder, tem todo o domínio, toda a autoridade sobre a mim e sobre a tua. Glória a Deus. Eu gostaria que os irmãos ficassem de pé. Deus seja louvado. Para nós fazer um minutinho de oração, tá? Não sei se as irmãs, sei lá, né? É para mim todo dia é dia das mães. Se alguns irmãos têm alguma homenagem para falar que é alguma homenagem, não sei se eles não preparam nada assim não, né? Não lembro o quê? Verdade? Oportunidade? Verdade? Homenagem. Amém. As irmãs prepararam o mistério lá, né? Amém. As irmãs preparou, mas não fala assim, só a dona. Vai macho, não estou falando com a fêmea. Glória a Deus, as donas, né? A mãe, né? Que Deus abençoe todas as mamães, tá? Não sei porquê, eu lembrei o nome da irmã Ariel, tu acredita? Ariel. Como é o nome da tua menina? É Abrael. Eu estou aqui, Ariel, Abrael. Deus está dando livramento. Isto é, Deus está dando livramento. E eu estou aqui, Ariel. Mas como eu sou cabeçudo, eu falei, eu vou perguntar a irmã Daniela. Abrael, Deus está dando livramento. Amém, nós estamos orando, nós estamos pagando o preço, e Deus seja louvado. Irmãos, eu sou assim mesmo. Pregação humilde, mas tem temor de Deus, tá?
Quarta-feira, nossa irmã Fátima fica no azeite. Até o obreiro entrar no prumo, que eu vou te dar uns cascudos. Eu conto com você para me ajudar. Eu vou te dar uns cascudos, rapaz. Ai, ai, uma Fátima fica no azeite na sexta-feira. Na sexta-feira, não sei se vai vir um presbítero aqui trazer uma palavra abençoada de Deus. Mas se não tiver, nós pregamos, nós nem pregamos, nós fazemos a obra. Amém? Na quarta é tu? Tu está abençoada. Você viu até o som. Tem sete, irmã, que vem aqui, ó. Fica aprendendo. Tá me olhando assim? Não, é sério. É sério, não é brincadeira não, falo sempre. Cheguei aqui, irmão, o som tava. Falei, meu Deus, é sério, o inimigo, ó. Nós estávamos na batalha aqui até que hora, irmão? Mais ou menos meia-noite? Batalha, irmão, peleja. Eu sempre falo, irmão, quando o inimigo vai indo, a gente desfaz a obra do adversário, o inimigo vem nos atacar. E família do pastor passa luta, irmão. Por isso que eu falo, ora pelo pastor, ora pela vida do pastor, amém? Nossa irmã Abraão, Senhor nosso Deus e Pai, a tua palavra foi pregada, Senhor, que nós viemos ser como Neemias, mulheres de oração, homens de oração, mulheres de jejum, homens de jejum, homens, meu Pai, que se compadecem com as almas, com as vidas lá fora. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo eu te peço, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. Meu Deus, eu apresento a nossa irmã Abraão agora, vai cortando o laço do inimigo, vai repreendendo a fúria do adversário. Eu não sei qual é o livramento que o Senhor vai dar sobre aquela vida, mas eu te peço agora, corta o laço, Jesus, corta o laço, repreenda a fúria do adversário. Meu Deus, joga por terra todo mal. Senhor, manifesta a tua glória, Senhor, manifesta o teu poder sobre a vida da tua igreja. Meu Deus, nessa humilde palavra, eu preguei aquilo, meu Pai, que o Senhor me deu, aquilo que eu estudei, ó Pai, aquilo, meu Pai, que eu não alcancei, ó Pai, que o teu Espírito Santo, meu Pai, possa acrescentar na vida dos irmãos, ó Pai, por isso, em nome de Jesus Cristo, abençoa, meu Pai, os teus filhos, abençoa a família de cada um. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. A igreja diz amém. 1 Coríntios capítulo 11 verso 23. 1 Coríntios capítulo 11 verso 23. Aleluia, para nós ministrar a Santa Ceia. O irmão, estou meio fungando toda hora assim, não é nada não, viu? É porque esse dia eu estava muito gripado e atingiu minha sinusite. Quem tem esse mistério é ruim, parece que está chupando o olho, parece que a vista fica pesada. Eu falo, meu Deus do céu, glória a Deus, amém? 1 Coríntios capítulo 11 verso 28. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Glória a Deus. A irmã Fátima, missionária, irmã Elizabeth, missionária, me ajuda aqui. Os irmãos estendem as mãos para cá, tá? Irmão, não toma a ceia de qualquer maneira não, tá? Tá bem com Deus, não tá, não toma de qualquer maneira não. A ceia, ela tem dois efeitos: ela te dá vida, ela te mata. Mas talvez esse Satanás do inferno está te acusando, está te confrontando, manda ele para o inferno e pede perdão a Deus, que ele te perdoa. E não fica sem tomar a ceia não. Mas talvez você não está bem, não está consertado lá fora, com sua dona, com seu cônjuge, você não é casado, não toma não, irmão, tá? Mas toma a ceia bonitinha, amém? E estenda as mãos para cá em nome de Jesus. Senhor, nós consagramos, meu Pai, no teu nome. Meu Pai, eu concordo com a oração das tuas filhas. Nós abençoamos este suco que simboliza o teu sangue, nós abençoamos este pão que simboliza o teu corpo. Ó Pai, em nome do Senhor, renova as forças de cada um que for tomar, meu Pai, este cálice, cada um que for comer este pão. Ó Pai, abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos, manifesta a tua glória, manifesta o teu poder. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Está consagrado em nome de Jesus. A igreja diz amém. Sai do seu lugar, vem pegar o seu suco, o seu pão.